Variação linguística. Antes de eu começar a entender o que é variação linguística, a gente tem que entender o que é linguagem, né? Linguagem é uma expressão individual e social do ser humano e, ao mesmo tempo, um elemento comum que possibilita o processo comunicativo entre os sujeitos que vivem em uma sociedade. E dentro desse conceito de linguagem, a gente tem duas vias, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, né, que é a unidade básica, é a palavra, a falada ou a escrita. Existe também as não verbais, que é como música, dança, mímica, pintura, fotografia, que possuem outros tipos de unidades: o gesto, o movimento, a imagem, etc. Há ainda as linguagens mistas, que é como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, os programas de TV, que podem reunir diferentes linguagens, como o desenho, a palavra, o figurino, e junto a essas linguagens, a própria palavra. Durante muito tempo se pensou que a unidade básica dos textos fosse a palavra, e que as outras unidades seriam superficiais, acessórias. Sabemos hoje, entretanto, que todas se complementam na construção dos sentidos de um texto, não sendo possível estabelecer uma hierarquia entre elas. Vamos lá. A linguagem verbal, né, como eu falei, é uma construção humana e histórica, é organizadora da identidade dos seus usuários. Ela dá unidade a uma cultura, a uma nação. É uma língua viva, uma língua viva é dinâmica e por isso está sujeita a variações, que é o tema do que a gente vai ver agora, tá? As variações linguísticas são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. A exemplo disso são gírias que podem ser usadas em determinados lugares ou em determinada época e que elas não são usadas mais ou em determinados lugares ou em determinadas épocas, né? Nascemos em meio a um mundo de linguagem, aprendemos a língua em contato com as pessoas que nos cercam e já estavam inseridas nessa linguagem. Desde bebês a gente produz linguagem, primeiramente alguns sons que se transformam em palavras e depois enunciados. Nós nos apropriamos do vocabulário e das leis que regem nossa língua ao mesmo tempo que fomos formados e vemos o mundo como nos cerca. Por meio dessa linguagem que produzimos e lemos textos orais e escritos, nos comunicamos por gestos, lemos imagens e interpretamos sons, certo? Então a gente tem várias variações. Dentre elas existe a variante histórica, tá? A variante geográfica, que é a de história, requer a histórica refere-se ao tempo, faz alusão ao tempo. O português falado em 1500 não é o mesmo português que a gente fala no ano de 2021. A variante geográfica não é o mesmo maneira de se falar aqui em Pernambuco e em São Paulo, entendeu? A variante social, que também tem a ver com o poder aquisitivo. Não existem os guetos, existem os burgueses, existe a diferença de classes que vai interferir nessa questão da variante social. E a variante situacional, que refere-se ao seguinte: não é
o mesmo vocabulário que a gente usa com as mães, com os pais ou com pessoas que a gente tem certo respeito, com na roda de amigos. É diferente a situação para que se use a língua nessa variante, entendeu? Então, a variação histórica, vamos um pouquinho mais a fundo nela. Refere-se aos estágios do desenvolvimento da língua ao longo da história, né? Como eu falei para vocês, o português arcaico de 1400, 1500 e o português contemporâneo. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. A língua portuguesa arcaica. No mundo não me sei parelha, mente me for, como me vai, cajamoiro por vós e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos em tom não vi feia. Aqui a gente tem um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, certo? De ponta a ponta é tudo praia, muito chão e muito formosa. E aí vai. Vocês percebem que é difícil a gente ter um português dessa maneira, falar dessa forma. Tendo em vista que a gente está num contexto em que a situação de se falar tem que ser rápida, tem que ser espontânea, entendeu? E as variantes assumem, como é que se diz? A variedade da língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde ela é falada. Então a gente tem muitas pessoas, muitos falantes da língua portuguesa aqui no Brasil, já um pouco menos em Portugal. E nos países em que foram colonizados ou que foram povoados por portugueses. Então a gente tem Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique, Angola, tá? Então não só existe a variante brasileira, existe lá dos portugueses, das pessoas que moram no Timor-Leste, dos angolanos e por aí vai. E no Brasil, né, especificamente, possui várias diferenças. A gente tem o nordestinês, né, que a gente vê aí vários exemplos, vê avexado, né, o pessoal é apressado, brenha, né, que é lugar longe, de difícil acesso, por aí vai. Temos a variante social, como eu falei para vocês. Então a gente tem a imagem de um doutor, né, e a imagem de um sofista. Vamos ver aqui, ó. Tem gente que nasce com um coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Então aí a gente tem o jargão médico e a gente tem o sofista aí, ó. Brigadão pela moral que vocês estão dando, tal. Só uma observação aqui. O mesmo doutor que aparece na imagem poderia ser esse sofista. Então, dentro da sua situação profissional, né, ele usa o jargão médico. Já na praia, surfando com os amigos, ele pode ter outra variante linguística, certo? Isso daí também refere-se à variante situacional. Então a gente tem a norma culta, que é a que a gente aprende na escola, temos a linguagem técnica usada em meios específicos dos profissionais, o modo de falar masculino e feminino, que hoje em dia a gente nem leva em tanto em consideração, e temos as gírias que a gente usa frequentemente. E como falei, né, a variação situacional. Então, no trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades e no mundo virtual. Nós mesmos apresentamos várias variantes linguísticas. podemos encontrar, né,
em diferentes contextos da produção escrita. Existe também uma variedade da língua padrão, que é a de maior prestígio social, né? Mas isso daí não quer dizer nada, certo? Nem sempre uma pessoa que fala bem articulado se é uma pessoa que tem um prestígio, uma pessoa digna de algo, entendeu? Ou uma pessoa que não tem tanta peculiaridade com a língua, tanta proximidade com a língua, quer dizer que a pessoa não tenha prestígio, entendeu? Isso daí é muito relativo. É importante compreender que as variações linguísticas para melhor usar a língua em diferentes situações é utilizar a língua como um meio de expressão, de formação e de comunicação. Isso daí requer o domínio, né, de diferentes contextos de aplicação da língua. Isso daí, o que faz isso é o exercício, é a prática dela. O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação social. Devemos, por isso, respeitar as linguagens utilizadas pelos diferentes grupos sociais, independente se possui ou não possui intimidade com a língua. Então é isso.